Fala galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês. Um foco em você, vilanovense. Vamos a partir de agora fazer uma análise do jogo, das perspectivas para o jogo desta noite de sábado entre Vila Nova e Figueirense aqui no estádio Serra Dourada, jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vocês gostam de acompanhar aqui o canal, já sabem. Primeiro nós vamos fazer aqui uma retrospectiva histórica deste confronto, a história do jogo entre Figueirense e Vila Nova e Figueirense, e depois eu entro propriamente na análise deste jogo de hoje. Vamos aqui aos números deste confronto entre Vila Nova e Figueirense. 11 jogos, 5 vitórias para cada lado, muito equilíbrio, um empate. O Figueirense tem uma vantagem mínima de um gol nos gols marcados, 15 pelo Vila, 16 pelo Figueirense. Aqui em Goiânia a vantagem é do Vila, foram 6 jogos, 4 vitórias do Vila Nova, 1 vitória do Figueirense e um empate. E hoje o jogo é em Goiânia, então nada melhor para o Vila do que fazer prevalecer este seu bom retrospecto nos jogos contra o Figueirense aqui no estádio Serra Dourada. Vamos recordar aqui um pouquinho desses jogos, entre Vila Nova e Figueirense. Eles são jogos assim especialmente deste século, não foram todos neste século, lembrando que esse século começou em 2001, mas a maioria deles, apenas um jogo foi antes, em 1974, inclusive este foi o primeiro confronto entre eles, pelo torneio Ibsen Henrique de Castro. O Vila Nova venceu o Figueirense por 1-0 no Estádio Olímpico, então isso em 1974, primeiro jogo entre eles. O último jogo entre eles, em novembro do ano passado, o Vila Nova ganhou por 3-1 no Estádio Serra Dourada. O Vila também venceu o Figueirense em 2009 pela Série B, venceu o Figueirense em 2010, em 2017, eles ficaram um tempo grande aí sem jogar, entre 2010 e 2017, mas o Vila Nova aí conseguindo um equilíbrio com essa equipe do Figueirense, porque o início do retrospecto não foi bom. O Vila Nova, depois desse jogo de 74, ele perdeu 2 vezes para o Figueirense em 2001 e perdeu em 2009, foram 3 derrotas consecutivas, mas depois conseguiu se recuperar aí no retrospecto, e aí passou a, conseguiu igualar os números aí com a equipe do Figueirense. Eles não têm nenhuma partida assim mais especial, vamos dizer assim. Destes 11 jogos, os 10 oficiais foram válidos pela Série B, e teve este torneio, esse jogo por esse torneio amistoso aqui em Goiânia, o torneio Ibsen Henrique de Castro, que é o 11º jogo entre estas duas equipes. Agora vamos focar no jogo de hoje, que é um jogo sim, de uma importância grande para o Vila, que tenta aí se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vitória muito interessante diante do Brasil, e especialmente pela forma que a equipe jogou, foi o Vila que venceu o jogo ali, isso é um ponto bacana. O Vila Nova venceu o Brasil tática e tecnicamente, então essa é sempre uma imposição muito interessante para qualquer equipe, e o técnico Marcelo Cabo ganhou força quando ele saca o Alain Mineiro. Se o resultado é negativo, as críticas sobre ele seriam grandes, já poderiam ser as primeiras críticas mais pesadas sobre o trabalho do Marcelo Cabo, mas o time conseguiu render bem, e aí ele ganha moral com isso, tanto é que o Alain Mineiro segue no processo aí de recuperação física, e muito disso se deve com certeza a este bom resultado, que o treinador ganha moral para manter ele fora da equipe e utilizá-lo apenas quando a comissão técnica entender que ele está realmente recuperado. A Nova vai ter hoje 2 retornos, o Wesley Matos e o Joseph, que cumpriram suspensão automática lá no Rio Grande do Sul. Eles voltam. O Wesley Matos substitui o Patrick Marcelino e o Joseph vai substituir o Magno. Os dois que atuaram em Pelotas foram bem, criaram uma boa situação para o Vila. Gostei muito, especialmente do Magno. Achei que o Magno fez uma partida muito interessante. O Patrick Marcelino também não deixou a desejar. O Magno já estava aí no elenco há um pouco mais de tempo, só não vinham tendo oportunidade.
e eu achei que ele correspondeu muito bem nesta oportunidade contra a equipe do Brasil de Pelotas. Para o jogo de hoje, né, o que é que eu espero deste Vila Nova para o jogo de hoje? Primeiro, muito se tem aquela questão do jogo fora do jogo em casa. Ele tem algumas diferenças mesmo, mas quase sempre é uma diferença de intensidade, é uma diferença de. Nem é tanto aquela diferença de postura, porque tanto dentro como fora você joga com a bola e você joga sem a bola. A tendência é que quando você joga fora de casa, normalmente você tem uma posse de bola menor. E quando você joga em casa, você costuma ter uma posse de bola um pouco maior que a do adversário, especialmente nesses jogos entre equipes equilibradas. Quase sempre o time que é o mandante toma a iniciativa do jogo. E vai ser natural o Vila tomar a iniciativa do jogo diante da equipe do Figueirense. Eu penso que o desafio do Vila nem é não tomar a iniciativa do jogo, deve mesmo tomar. Mas é tentar utilizar este jogo contra o Brasil de Pelotas como um modelo tático, um modelo técnico, um modelo de entrega, né, de comportamento, porque a partir de agora o Marcelo Cabo ele já tem um exemplo específico, ele já tem um jogo sob o comando dele para que ele tenha como exemplo para os seus jogadores. Antigamente ele estava trabalhando com teoria, olha, nós precisamos fazer um jogo assim. Agora, vamos dizer assim, ele já tem um jogo assim no HD, na memória. Então, ele pode usar exemplos deste próprio jogo, tanto para armações ofensivas como para se defender, como um bom exemplo. E se o Vila conseguir uma atuação no padrão daquela que ele teve lá em Pelotas, eu acredito que o Vila tem muitas chances de vencer o Figueirense nesta noite no estádio Serra Dourada. O trio de ataque teve um desempenho interessante lá. O Neto Moura, mais uma vez, se mostrou um jogador eficaz quando joga ali mais avançado. Sempre que ele joga ali como terceiro homem de meio campo, é um jogador que costuma render mais do que quando ele está como volante. O Joseph é um jogador de uma pegada mais forte, mas tem que abrir o olho, porque eu achei o Magno muito interessante nesse jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas. O Jefferson, um gol importante para ganhar moral. O Romário, para mim, é um jogador que ainda está devendo. Não gostei entre aqueles jogadores que atuaram pelo Vila em Pelotas. Para mim, o Romário foi um dos que mais deixou a desejar. Ele tomou um drible do. Aliás, ele tomou uns 3 dribles do Diogo, né, o camisa 10 da equipe do Brasil de Pelotas, e teve uma ali na linha de fundo no primeiro tempo, de uma moleza muito grande, sabe? O Romário desatento, me parece, em alguns momentos. Tem que se ligar mais, senão daqui a pouco o Gastão tem que voltar ao time. O desempenho do Romário, para mim, até agora, ele teve um desempenho razoável naquele jogo contra o América Mineiro, e nos outros, em todos eles, eu achei o Romário com um desempenho fraco. Ramon voltou a jogar bem contra o Brasil de Pelotas e é um jogador importante, é um cara que consegue dar a saída de bola, tem coragem para arrancar ali no meio campo. Lá no Bento Freitas, em muitos momentos ele esteve dentro da grande área, inclusive finalizando. Então, um jogador que ele ajuda muito ao Vila. Então, a questão do Vila agora é se o Vila vai conseguir dar essa sequência de boas atuações, né? O Vila Nova ainda não conseguiu 2 vitórias consecutivas nessa Série B, vai tentar fazer isso hoje pela primeira vez, e uma sequência assim ela é fundamental para um time ir bem em uma campanha, né? Se você fica, perde, ganha, empata, perde, ganha de vez em quando, você sempre se mantém na zona perigosa, sempre jogando numa pressão muito grande. Por exemplo, o Vila venceu o Brasil. Se não tivesse vencido o Brasil, provavelmente estaria na zona do rebaixamento. Se tivesse perdido, estaria na zona do rebaixamento. Agora vem para um novo jogo, próximo, muito próximo da zona do rebaixamento, correndo o risco inclusive de se perder e ir para a zona do rebaixamento. Então é preciso conseguir aí uma sequência de vitória para afastar esse fantasma e trabalhar com um pouco mais de tranquilidade e até sonhar em chegar lá na frente. Ontem um torcedor falou comigo, o Valdemir, falou comigo pelo Facebook, me chamou, nós conversamos. Gerlés, você acha que o Vila tem chance de chegar ao acesso ainda? Ou pode descartar? Ele até citou o nome de um colega comentarista que tinha descartado completamente a chance do Vila. Eu acho prematuro descartar, porque muitas das vezes se faz isso embasado única e exclusivamente em 2 ou 3 partidas recentes, ou então no momento ruim que a equipe vive, e desconsidera todo o demais.
desconsidera a quantidade de jogos que tem, desconsidera as probabilidades matemáticas que existem, simplesmente para dar uma opinião ali. Ah, eu tenho opinião, e eu não sou muito desta linha. Eu gosto de avaliar vários fatores. Com o futebol que o Vila apresentou, o futebol médio, vamos dizer assim, do Vila até agora, eu não vejo chance do Vila chegar à Série A com este futebol. Mas a perspectiva, e o torcedor carrega isso, o Marcelo Cabo carrega isso, o elenco, é de que o time vai melhorar. E este time melhorando, ele tem possibilidades de chegar. Nós terminamos a 13ª rodada, o Vila Nova tem 14 pontos. Nenhum time que tinha 14 pontos na 10ª rodada subiu. Isso é um fato. Né? O Vila faria algo inédito. Mas já subiu uma equipe que estava muito próxima. Por exemplo, o Goiás no ano passado, nessa mesma rodada, o Goiás tinha 15 pontos. Um ponto a mais. Então, assim, não é uma diferença extravagante. Né? Não é aquela diferença para tornar a missão do Vila impossível. O que o Vila precisará para isso é ter uma média de aproveitamento nestes jogos que restam, e esta será a grande dificuldade, porque ninguém está dizendo aqui que seria fácil, é uma média próxima de time que conquista o título da Série B, ali na faixa de 63%, 64%. Basicamente o Vila precisa ganhar 2 de cada 3 jogos que realizar daqui para frente. Né? Já passaram 13 rodadas, restam 25 jogos. O Vila Nova teria que ganhar aí 2/3, mais ou menos, desses jogos para chegar ao tão sonhado acesso para a Série A. 25 aí, se a gente pegar 2/3, o Vila teria que conseguir aí em torno de 16 vitórias, vamos dizer assim, nesses jogos restantes, para aí sim o time poder sonhar com isso. Beleza? Falar um pouquinho aqui também do Figueirense. Figueirense que vem sem o Emerson Maria, que pediu demissão. Vinícius Eutrópio voltou lá para a equipe catarinense, mas ele não fica no banco de reservas hoje, porque o nome dele não saiu no bid. O time catarinense vai ser comandado pelo auxiliar técnico, o Evandro Guimarães. O goleiro Denis, aquele também, que mesmo que jogou no São Paulo, ele também deixou o clube, pediu rescisão na justiça por falta de pagamento, e a justiça deu a ele este ganho. Então o Figueirense, ele vem aqui com o Matheus Vidotto, vai ser o goleiro, Cauê, Juan Renato, Pereira, jogador já rodado, né, um zagueiro experiente, Matheus Destro, lateral esquerdo, o meio campo também já bastante conhecido, Zé Antônio, que esteve aqui no Goiás, Betinho, que jogou pelo Atlético, Tony, um careca barbudo, né, do América Mineiro. O Figueirense é um ataque interessante. Felipe Matheus, um jogador rápido, que joga pelo lado direito. Rafael Marques, experiente jogador, mas hoje eu já não sei se competente. Experiente com certeza, mas não vem sendo competente há algum tempo. E o William Pop, né, que é um jogador que já está lá desde o ano passado e que no ano passado foi importante na campanha do Figueirense, ao lado ali do Gustavo Ferrarez, no setor de ataque. Foi um jogador que ajudou o Figueirense, que conseguiu brigar, né, até quase na reta final ali pelo acesso, depois acabou não chegando, mas o Figueirense tinha um time competitivo no ano passado, mas não é uma equipe que impõe medo. É uma equipe que merece respeito, como qualquer outra da Série B, tem condições de fazer um jogo equilibrado com o time do Vila, mas não é um time para você ir para o estádio com aquele temor. Aliás, na Série B não tem nenhum time assim, né, nenhuma equipe que impõe temor às demais. Pode impor respeito, pode impor dificuldades, mas não é nada. Ninguém ganhar de ninguém aí nessa Série B é algo estranho. Por exemplo, ontem o Guarani ganhou do Bragantino, né? O Guarani que até então vinha numa campanha muito fraca, ensaia agora uma recuperação e ganhou do Bragantino lá no Brinco de Ouro da Princesa. A diretoria do Vila faz um desafio para hoje, né? Se 5.000 torcedores comparecerem ao estádio de Serra Dourada, no próximo jogo a diretoria vai baixar o preço dos ingressos. Até acho que sempre que você tenta levar o torcedor ao estádio é algo interessante, mas eu confesso que achei a promoção tanto quanto infantil. Assim, sabe, parecendo aquelas brincadeirinhas de escola, quem tem mais coragem pisa aqui. Acho que não precisa disso. Se a torcida do Vila está afastada do estádio nesta Série B, o melhor público do Vila nessa Série B foi 3.144 pagantes contra o Paraná
ali na abertura da Série B. Se a torcida está afastada, não é pelo preço de ingresso, que nem é um preço de ingresso tão caro, um preço de ingresso normal aqui para o futebol goiano. Ela está afastada devido à falta de credibilidade que o time tem com ela. A Nova, hora nenhuma, empolgou nessa Série B do Campeonato Brasileiro, quase sempre esteve ali muito próximo da zona do rebaixamento, então isso é que faz com que o torcedor não vá ao estádio. Mas tomara que dê aí esse público, que o preço seja menor, e aí, especialmente se o time conseguir vencer, já é natural que no próximo jogo, um time vindo de 2 vitórias consecutivas, talvez consiga um outro bom resultado aí fora de casa, e isso vai ser natural que o público vai ser maior neste próximo jogo aqui no estádio Serra Dourada. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês e até a próxima. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva. Comente aí nos vídeos também, sempre naquela educação. De boa? Um abraço para todos.